Olá, professora. Eu sou o aluno Eric, da disciplina de Mercado Produtor de Software, e vim apresentar sobre o artigo A Inserção da Inovação Aberta nas Instituições de Pesquisas e na Empresa, um diagnóstico do cenário brasileiro, escrito por Apoema Mendes dos Reis, Eveline de Jesus Viana, Antônio Lavareda Jacob Júnior e Daniel Lima Gomes Júnior, com apoio da Universidade Estadual do Maranhão e do Instituto Federal do Maranhão. O artigo investiga sobre como a inovação aberta vem se inserindo nas empresas e nas instituições de pesquisas brasileiras. O objetivo central do trabalho é analisar como a inovação vem ocorrendo no Brasil desde 2008, olhando especialmente para o papel das universidades e das instituições de ciências e tecnologias, as chamadas ICTS, nesse processo. Os autores partem de duas perguntas: qual é o retrato atual da inovação aberta no país e quanto e como as universidades e as ISTs estão inseridas nesse cenário. Para responder isso, ele se propõe a organizar dados públicos de forma estruturada, permitindo cruzar informações sobre inovação, investimento e cooperação entre as empresas e instituições. E segundo eles, resgatam a construção do Sistema Nacional de Inovação no Brasil, mostrando que desde a época de 1920, e principalmente a partir ali da década de 50, o país criou instituições fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico, como o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, o CNPq e a CAPES. E terceiro, o artigo apresenta a evolução de dois modelos de gestão da inovação: a inovação fechada, que teve na Xerox e no Centro de Pesquisas de Palo Alto, um exemplo clássico, baseado nas ideias de que todas as pesquisas e o desenvolvimento acontecem dentro dos muros da própria empresa. A inovação aberta, o conceito consolidado por Henry, que defende a gestão compartilhada do conhecimento entre empresas, universidades e outras organizações, permitindo que ideias e tecnologias circulem entre diferentes fronteiras organizacional. No ponto de vista de metodologia, os autores classificam os estudos como uma pesquisa qualitativa descritiva apoiada em pesquisa bibliográfica, em um estudo de caso. Mas, na prática, o coração do trabalho é um processo de engenharia de dados, a fonte principal para a pesquisa industrial da inovação tecnológica, realizada pelo IBGE, contribuindo ali do período de 2008 a 2007, contemplando por dados abertos do governo federal sobre propriedade intelectual e unidades de pesquisa. Ao todo foram extraídos mais de 110 mil registros, distribuídos em 13 tabelas de sistemas, usando aplicações de Python desenvolvida para automatizar essas coletas. Em seguida, os dados foram extraídos. Por fim, esses data warehouse ali, que foi explorado e carregado no poder do Power BI, onde eles foram construídos os painéis gráficos que sustentam os resultados do artigo, disponibilizados publicamente até para essa consulta. Os resultados trazem um panorama detalhado da inovação no Brasil entre 2008 a 2007. Um primeiro achado importante é que em 2014 foi o ano mais promissor da inovação em produtos e processos, mas 2017 registrou uma queda significativa, com redução de cerca de 21% do número de empresas com inovação de processo e uma diminuição de quase 50% no total de empresas inovadoras desde 2008. Sobre o financiamento, os dados mostram que a maior parte do investimento em inovação vem de outros recursos.
próprios, assim, de empresas. Então, desde 2017, representam quase 61% do total, concentrado principalmente em despesas de pessoas dedicando à pesquisa, a desenvolvimento. E chama a atenção quando o Brasil ainda investe pouco nessa área se comparado aos outros países líderes de inovação. Enquanto essas outras nações investem nessa área, cerca de 2 a 3%, o Brasil investe cerca de 1,2% nos últimos anos. Outros dados revelados é que o país detém pouco mais de 0,03% de participação nessas patentes vigentes no mundo. E por fim, o artigo mostra uma forte concentração regional. A maioria das unidades de pesquisa e dos registros proprietários da indústria está aqui no Sul e Sudeste, principalmente nesse eixo de inovação, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, enquanto o Norte, Nordeste e Centro-Oeste surgem com um número bem menor de instituições de ciência e tecnologia. Bom, então, como conclusão, os autores destacam que o processo de inovação está cada vez mais internalizado dentro das empresas e instituições brasileiras, permitindo crescimento mais saudável, redução de custos e ganhos de mercado, seja por inovação de produto, seja por inovação de processo, e essa última menos visível externamente, mas igualmente transformadora. Eles reconhecem que existe um movimento crescente em direção à inovação aberta, caracterizado pela gestão colaborativa de pesquisa e desenvolvimentos entre empresas e universidades do Brasil. Embora essa abertura ainda seja, considerada íntima no Brasil e com um espaço importante para crescer na cooperação técnica entre as empresas e os ICTS, quando na aplicação de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, acredito que seja isso. E aqui ainda ficou uma última frase aqui, que o futuro da inovação brasileira depende da abertura de fronteiras e de investimentos compartilhados. Obrigado pela atenção, professora. Esse foi o meu trabalho.